Grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Copa do Brasil, com jogos da primeira fase. Muitos jogos já realizados nessa primeira fase, faltando apenas mais 22 confrontos para serem realizados. Já tivemos 80 clubes jogam no sistema de mata-mata nessa primeira fase. A equipe mais bem ranqueada joga como visitante, mas tem a vantagem do empate. Então vamos nessa, vamos para a tabela então de tudo que já aconteceu nessa Copa do Brasil. Apenas a primeira fase, ainda falta bastante aí para ser disputada a segunda fase, mas já tem alguns confrontos desvendados. Vamos nessa então. Na terça-feira o Porto Velho eliminou o Remo por 1-0. O Remo, um dos maiores times do norte brasileiro, está eliminado já de cara e foi o primeiro eliminado da Copa Betano do Brasil 2024. No Espírito Santo, no Olímpio da Rocha, o Botafogo de Ribeirão Preto passou pelo Nova Venécia 2-1, avança para a segunda fase. Nessa quarta-feira, o Real Brasília bateu o São Raimundo por 2-1, vencendo até com certa tranquilidade, sobretudo no primeiro tempo, né? River e Ipiranga empataram por 1-1, Ipiranga teve que arrancar esse empate no segundo tempo lá em Teresina para se classificar e consegue avançar de fase, vai para a segunda fase e já tem adversário definido, já a gente vai mostrar esse adversário. O Retrô venceu o Manauara por 2-1, vitória bem importante, o Retrô controlando as ações lá no Carlos Zamit em Manaus. Na grande surpresa dessa primeira fase, o Souza meteu 2-0 no Cruzeiro, com os gols nos minutos finais. O primeiro gol marcado aos 45 do segundo tempo e o segundo gol já nos acréscimos, foi até um golaço, inclusive. O Cruzeiro está eliminado. O Anápolis eliminou o Tombense vencendo por 1-0, o Brasiliense tirou o Itabaiana por 1-0. 13 e ABC empataram por 1-1. No confronto interno do Rio de Janeiro, Audax e Portuguesa empataram por 0-0. A Portuguesa ficou com um jogador a menos para segurar a vantagem e a classificação. Lembrando que o empate é sempre do visitante, isso só na primeira fase, a partir da segunda isso vai mudar. O Bahia estreou bem demais, meteu 4-0 no Motoclube, com direito ao primeiro gol do Estupinhã com a camisa do Bahia nessa temporada. O Amazonas eliminou o Independente do Amapá, honrando seu favoritismo lá no Zerão, venceu por 1-0. O Capital bateu o Tocantinópolis por 2-1. O América venceu o Costa Rica também 2-1. São Luís venceu o Ituano, São Luís de Juí, tirando o time de Itu. Real Noroeste e Cuiabá aconteceria quarta, 9h30, mas em virtude das chuvas, o estado do gramado se agravou de uma maneira bem severa, não tinha a menor condição de ter jogo. Essa partida foi adiada para 4h30 da tarde dessa quinta-feira, Real Noroeste contra Cuiabá. Quem passar daí vai pegar a Portuguesa, que eliminou o Audax. Rio Branco e CRB empataram por 0-0, melhor para o Alvirrubro de Alagoas, que avança. O Atlético Goianiense meteu 3-1 no União Rondonópolis e também avançou. Jogos de quinta-feira, o Corinthians 8 da noite, além daquele jogo lá do Cuiabá, que a gente já falou, né? 8 horas, tem Cianorte contra Corinthians no Willie Davis e em Marabá tem Águia de Marabá e Coritiba e, claro, os jogos da próxima semana, os 20 últimos dessa primeira fase, Atlético e Volta Redonda, Iguatu e Juventude, Marcílio Dias e Vasco da Gama, Olaria contra São Bernardo, Maringá e América, Itabuna e Nova Iguaçu, Murici contra Confiança, Petrolina e Cascavel, Maranhão contra Ferroviário, Asa Internacional, Portuguesa Santista e Caxias, Vila Nova de Nova Lima e Aparecidense, Sampaio e Brusque, Água Santa e Jacuipense. Vai ter também Trem, Sport Recife, Operário de Campo Grande contra Operário de Ponta Grossa, o Maitá contra Sampaio Correia, Operário de Várzea Grande e Criciúma, Fluminense Fortaleza, até o final com Gi Paraná versus Paysandu lá na quinta-feira, dia 29 de fevereiro, encerrando o mês de fevereiro e a primeira fase da Copa do Brasil. Vamos aos chaveamentos para a gente entender quais são os adversários já definidos de segunda fase. O Souza eliminou o Cruzeiro e agora espera o vitorioso entre Petrolina e Cascavel. O Cruzeiro está eliminado da Copa do Brasil, inacreditável. Anápolis e Botafogo de Ribeirão Preto vão se enfrentar e quem vai na segunda fase mandar o jogo vai ser o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso foi definido já em sorteio. Anápolis e Botafogo, portanto. Cianorte e Corinthians se enfrentam nessa quinta-feira, Olaria e São Bernardo só na semana que vem. Os vencedores se enfrentam. A gente vai acompanhando todos os confrontos. O Maitá e Sampaio Correia, o vencedor daí pega o vencedor de Maranhão contra Ferroviário, Fluminense do Piauí contra Fortaleza, e já tivemos aí o Retrô, o vencedor de Fluminense e Fortaleza vai enfrentar o Retrô, que eliminou o Manauara. A gente pode ter em Fortaleza e Retrô. Confronto já definido, o Porto Velho, que tirou o Remo, vai enfrentar o Ipiranga de Erechim na segunda fase da Copa do Brasil.
O jogo foi adiado entre Real Noroeste e Cuiabá, na expectativa de quem vai ser o adversário da Portuguesa, que eliminou o Audax com um empate de 0-0 no Ilci Resende em Saquarema. O ABC conseguiu vencer o 13 a fórceps, foi difícil, foi complicado lá no Amigão, mas o ABC avançou e espera Brusque ou Sampaio, o Brusque aparecendo aí como favorito, claro. Maringá versus América, jogo na semana que vem, o vencedor daí vai enfrentar o Amazonas, que eliminou o Independente do Amapá, o jogo foi 1-0. Os Operários do Mato Grosso do Sul e do Paraná vão se enfrentar na semana que vem, assim como Vila Nova e Aparecidense. Bom, o Bahia atropelou o Motoclube, meteu 4-0 e espera seu adversário entre Portuguesa Santista e Caxias. Trem e Sport se enfrentam na próxima semana, assim como Murici e Confiança. Marcílio Dias e Vasco da Gama também na próxima semana, assim como Água Santa e Jacuipense, os vencedores vão se enfrentar na segunda fase. O São Luís tirou o Ituano, venceu por 2-1 jogando em casa no 19 de outubro e o América de Natal avançou contra o Costa Rica. Teremos São Luís e América de Natal. Outro confronto decidido, o Atlético Goianiense avançou, Real Brasília também. União Rondonópolis e São Raimundo foram eliminados, então teremos Atlético Goianiense contra Real Brasília na segunda fase. O CRB eliminou o Rio Branco no empate por 0-0 e espera o vencedor entre Atlético e Volta Redonda. O jogo é na próxima semana em São João del Rei. O Curitiba vai jogar nessa quinta-feira contra o Águia de Marabá em Marabá. E quem vencer daí pega o Capital, que eliminou o Tocantinópolis no confronto interno do Tocantins. Operário e Criciúma vão se enfrentar na próxima semana. O vencedor daí vai enfrentar o Brasiliense, que despachou o Itabaiana por 1-0, jogando fora. O Internacional só estreia na próxima semana contra o Asa. Também na próxima semana tem Itabuna e Nova Iguaçu. E na última chave, Iguatu Juventude, de Paraná e Paysandu, esses confrontos apenas na semana que vem. Esse foi o resumo da Copa do Brasil. A primeira fase já vai se encaminhando para sua primeira metade. Você deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, turma. Valeu!